Bem, Shalom, nós estamos estudando sobre o assunto sobre a imersão. Estamos no tópico sobre o ser gerado de novo pela água e pela Ruach, mais conhecidos como o termo o novo nascimento, em Yohanan capítulo 3. Bem, quando o Messias fala sobre a necessidade de Nakadimon Nicodemos ser gerado de novo da água e da Ruach, e Nicodemos pergunta no verso 9, então em Yohanan, João 3, 9, né? Perguntou-lhe Nakadimon: como pode ser isto? Respondeu-lhe Yahoshua: tu és mestre, moré em Israel, e não sabes ou ignoras estas coisas? Então era algo que um mestre em Israel, um judeu que estudasse as escrituras, deveria ter conhecimento. Então ele não está tratando aqui de uma doutrina, de uma nova religião, uma novidade, mas ele está tratando aqui de um conceito já exposto nas escrituras, e que ele, como um mestre em Israel, deveria conhecer bem. Então essa conexão entre a água e a Ruach e ser gerado, vida, isso já vamos encontrar em Bereshit, em Gênesis 1, versos 2 e 3. Então em Bereshit 1, 2 diz assim: e a Ruach de Elohim se movia, pairava sobre a face dos Maim, que é das águas. Então aqui aparece a palavra Maim. A Ruach de Elohim se movia sobre a face dos Maim. Então aqui estava a Ruach e Maim. E aí o verso 3 diz: e disse Elohim, haja luz, e houve luz. Então, interessante que essa parte, a palavra luz, é utilizado no nascimento. Então, quando alguém nasce, alguém dá a luz, né? Então, aqui a gente vê a conexão entre a Ruach, Maim, e a gente tem a conexão com a luz, com o nascimento, e com todo um gerar de vida nova que vem a partir daí, da criação. Interessante que a gente vai ver outros textos dos profetas falando sobre a questão, do regenerar, do ser gerado de novo, essa transformação interior. Mas antes vamos para uma curiosidade. Nós falamos que o gerar de uma nova vida na questão humana acontece entre um homem e uma mulher, e a ter essa união no tempo oportuno, nas condições oportunas, então ali se gera uma nova vida. E então são de dois elementos, o masculino e o feminino. Aqui nós vemos que o termo Maim é masculino e o termo Ruach é feminino. Então nós temos esse paralelo. E ainda mais curioso é que o termo homem no hebraico é Ish, e se escreve com 3 letras. O nome mulher, que é Ishá, também se escreve com 3 letras. O nome Maim, que é água, também se escreve com 3 letras. E o nome Ruach também se escreve com 3 letras. Então, homem e união homem-mulher, Isha, Ishá, 3 letras, 3 letras. E aqui a união entre o Maim e a Ruach, 3 letras e 3 letras. Então, não é coincidência, tá? Além disso, o homem, primeiro homem, Adão, se escreve com 3 letras, Adão. E a primeira mulher, que é Havá, também se escreve com 3 letras, tá? Assim como Maim se escreve com 3 letras e Ruach se escreve com 3 letras. Bem, quando um elemento masculino e feminino, o pai e a mãe, se unem e gera-se um filho, ele carrega, ele traz em si a carga genética desses dois elementos, e ele leva essa carga pelo resto da vida.
se nós somos gerados pela água e pela ruach e nascemos, né, deles, nós temos que ter o entendimento de que temos que trazer também nós vamos comparando, né, a carga genética, ou seja, temos que trazer as suas características, os seus princípios, os seus valores, né, da água, com essa questão da pureza, do limpar, né, da ruach, com vida, né, o fôlego de vida, a direção, né, do eterno, e outros aspectos mais que a gente deve carregar então sobre a nossa vida. Interessante que para que o homem e a mulher então se unindo gere uma nova vida, é preciso que haja que seja isso realizado em um momento oportuno, né, no tempo correto, tempo fértil. E é interessante que também para o nosso gerar de novo é necessária uma condição específica, que é a techuvá, né, o arrependimento, o desejo, né, de retornar para o eterno, o tempo dele, né, na nossa vida. Bem, como nós estávamos falando, então Nakadimon Nicodemos devia conhecer Bereshit, Gênesis 1, que ali estava falando sobre a água e a ruach, e ali de repente a vida, né, mais à frente nos outros textos. Depois do processo de separação, né, separar as águas da terra, então aí no terceiro dia o Senhor disse para a terra: produza ervas, né, árvores e tal. Então a vida. Mas vamos também para outro texto importante, que é o texto do profeta Ezequiel, né? Ezequiel 11, verso 19. Então Ezequiel 11, 19 diz assim: darei a eles um coração não dividido, e porei uma nova ruach dentro deles. Então uma nova ruach dentro deles, falando dessa regeneração, né? Essa transformação interior. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então viverão segundo minhas ordenanças. Então aqui houve uma restauração, né? Obedecendo os meus mandamentos e agindo seguindo minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Elohim. E ainda em Ezequiel, já no capítulo 36, a partir do verso 23, diz assim: e eu tornarei Kadosh o meu grande nome, que foi profanado entre os gentios, o qual profanaste no meio deles. Então aqui falando da restauração do nome, né? De separar o nome, de tornar o nome Kadosh, assim como o Messias ensinou na oração, né, que nós declaremos, né? Avinu Shabbat Shammai, que é nosso Pai que está nos céus, Kadosh seja o teu nome, né? Separado o teu nome. Aí ainda no verso de Ezequiel 36, 23 diz assim: e os gentios saberão que eu sou Yahweh. Então a gente, os gentios saberão o nome, o verdadeiro, né? Yahweh, diz Yahweh, quando eu for considerado Kadosh aos seus olhos. Ou em outra versão, quando eu me mostrar Kadosh por meio de vocês diante dos olhos deles. Verso 24: e vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Então aqui entra o Maim, águas puras sobre vós. O Senhor derramaria, aspergeria, então o banharia, o lavaria com água pura. Então aqui entra o elemento Maim, sobre vós, e ficareis purificados. Então aqui entra o elemento da purificação. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então aqui é o elemento água de purificação. E é interessante que o elemento Ruach é a Ruach HaKodesh, a Ruach de santidade, então também para separar, né? Para trazer a separação. Então estão ali juntos. Então aqui aparece o elemento Maim, verso 25, então, e Ezequiel 36, 25.
Agora veja o versículo seguinte, o versículo 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós uma aruah nova. Então vocês entenderam os dois elementos: a água que purifica e uma aruah nova. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós a minha aruah, quer dizer, a aruah do Eterno, Elohim é eterno. E farei que andes nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observareis. Então aqui eles estão em Teshuvá, em arrependimento, em retorno, já estão no retorno, já estão buscando a obediência, a prática da obediência. Então aqui nós vemos que Ezequiel trata justamente a água que purifica, uma aruah nova, e aí entra a questão de obediência, né? Obedecereis os meus juízos, andareis nos meus estatutos. Então, se Nakadimon não passar por esse processo, ele não vai entrar no reino, não entraria no reino. Então ele deveria entender isso, que não era pelo simples fato de ele ser de descendência israelita que ele entraria no reino. É necessário passar por esse processo. Então o texto aqui vai falar de várias coisas. É necessário então um coração novo. Verso 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Então lembra-te de onde caíste e arrepende-te, né? E dos vossos feitos, que não foram bons. E tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Então lembra-te de onde caíste e arrepende. Então faça Teshuvá. Volte à prática das obras primeiras, das obras iniciais, das obras Kadosh, né? Puras, separadas. Aí o verso 33 diz assim: assim diz Adonai Yahweh, o Senhor Yahweh, no dia em que eu vos purificar. Então é algo que o Eterno Elohim opera em nós. Então o Elohim Eterno opera em nós a purificação. Nós temos que fazer a Teshuvá, o retorno, e ele nos purifica. Então no dia em que vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E aí segue o texto. É interessante você dar uma lida ali, né, o texto completo. Então, ou seja, sem ser regenerado, não há como entrar no reino do Messias. O nascimento físico, como um Yehudim, como um judeu, não garante entrada no reino. Nakadimon, que é Nicodemos, um nobre, um príncipe judeu, precisava fazer Teshuvá e ser gerado do Maim e da Ruach. Se ele não fosse, não poderia ver nem entrar no reino. E isto fala inclusive das duas imersões que temos que passar: a imersão no Maim, que é nas águas, e a imersão na Ruach. Então aqui tem dois elementos: a água e a Ruach, o Maim e a Ruach. E nós passamos duas imersões: primeira imersão nas águas, depois a imersão na Ruach. Então esse discurso do gerar de novo, que foi traduzido, né, como nascer de novo, tem ali a figura clara das duas imersões, dos dois batismos, na água e na Ruach. Mas entendendo que não se limita apenas ao momento da imersão, mas como nós vimos, esse regenerar, ele continua ali pelo mover da palavra, né, que a Ruach traz, nos lavando, nos purificando, e outros aspectos também. Bem, nós estamos estudando sobre a imersão, né, sobre a Tevilá, tanto que na nossa apostila aqui da Kehilá, né, nós estamos estudando sobre a Tevilá, a imersão, e o que vem depois. E no que vem depois, a gente vai tratar um pouco sobre a questão da imersão da Ruach HaKodesh, imersão na Ruach HaKodesh. Bem, o nosso objetivo não é se aprofundar nesse aspecto, porque a gente está estudando sobre
a imersão nas águas, mas vamos trazer assim uma reflexão sobre a imersão na Ruach HaKodesh, para despertar, né, o desejo, né, de muitos. Então, a imersão da Ruach HaKodesh, ela tem um propósito. E algumas pessoas têm confundido o propósito, ou seja, quer buscar a imersão da Ruach, mas com a intenção equivocada. Veja que na tentação, o Messias tinha, antes de entrar nas 40 dias de tentação ali no deserto, antes daquilo ele foi imerso nas águas, e depois a Ruach veio sobre ele. Então ele ali teve uma imersão na Ruach, né, o batismo na Ruach HaKodesh. E aí a Ruach conduz ele ao deserto, né, ali ele seria tentado pelo adversário. E uma das tentações do adversário era que, se ele era filho de Elohim, que ele transformasse pedras em pães. Então ele queria que, através dos sinais, do milagre, do poder, o Messias provasse que era filho de Elohim. E muitas pessoas às vezes estão caindo nessa tentação de Hassatan, que é o quê? Que é querer provar através do sobrenatural, mostrar que é filho de Elohim, mostrar que é um ungido, mostrar que é um escolhido do Senhor, mostrar que... Então, ele quer provar para as pessoas, e na verdade é uma tentação de Hassatan, provar que é filho de Elohim, que é servo do Senhor e tal. Então, na realidade, a Ruach HaKodesh quer nos imergir com propósito. O Senhor quer nos imergir na Ruach com propósito. Então, qual o propósito? Então vamos estudar aqui Atos capítulo 1, verso 4. Diz assim: estando com eles, ordenou-lhe, quer dizer, Yahushua, né, Messias, estando com eles, ordenou-lhes, quer dizer, ordenou aos talmidim, aos aprendizes, que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade Yohanan imergiu, banhou, lavou, né? Fez a tevilá, batizou em água. Mas vós sereis imersos, lavados, banhados, batizados na Ruach HaKodesh, dentro de poucos dias. Quer dizer, na Ruach, no espírito de santidade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós. Aí já é o versículo 8 agora. Mas recebereis poder. Então, que eles receberiam poder. Agora, depois a gente vai entender que poder é esse, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós a Ruach HaKodesh, e ser-me-eis testemunhas. Então, aqui tem um objetivo: ser testemunhas. Receber poder, testemunhar. E não é receber poder para ser testemunha primeiro em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria e até os confins da terra. Não é assim, primeiro, depois e por último, tá? O texto é concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Diz assim: e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, né, Shomeron, e até os confins da terra. Então tanto como até, tá? Então não é primeiro, depois, como algumas pessoas entendem. Então é ser testemunha. Mas o que seria esse receber poder? Poder para fazer o quê? Poder relacionado a quê? Que eles precisariam receber esse poder que eles não tinham ainda recebido. Ficar ali em Jerusalém para receber esse poder, que esse poder seria necessário em testemunhar. Bem, seria poder para quê? Então anote aí. E a outra pergunta eles não tinham ainda recebido a Ruach HaKodesh? Ali naquele momento que eles receberiam a Ruach HaKodesh? Não, eles não haviam ainda recebido a Ruach. Então, em João, capítulo 20, verso 20 em diante, diz assim: o Messias tinha ressuscitado, tá? Aparece para eles e diz: dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os talmidim, os aprendizes, os alunos, ao verem o Senhor. Então, eles viram. Então,
grave bem essa palavra, eles viram o Senhor. Tá? Então eles tiveram uma experiência do ver. O ver, né, dentro dessa questão da ressurreição. Disse-lhe então Yahushua a segunda vez: Shalom Aleichem, né, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, da mesma forma, na mesma maneira, na mesma unção, no mesmo mover, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei a Ruach HaKodesh. Então naquele momento soprou sobre ele ali para que eles ali recebessem a Ruach HaKodesh. Então eles ali receberam a Ruach HaKodesh nesse primeiro momento. Mas aqui ainda não foi a imersão na Ruach. Então uma coisa é a gente receber um fôlego de vida da Ruach HaKodesh, né, vindo do Messias, e outra coisa é a gente ser imerso, mergulhado, lavado, banhado na Ruach. Então ali é uma outra dimensão. Então uma coisa é você receber uma água e você beber daquela água, um copo d'água, e a outra coisa é você ser imerso na água. Então uma coisa é a água vir e estar dentro de você, e a outra coisa é você ser levado pela água, tá? Numa correnteza. São coisas diferentes. Uma coisa é você ter a água, e outra coisa é a água lhe ter. Então uma coisa é a gente ter a Ruach HaKodesh, receber esse fôlego de vida do Messias, e a outra coisa é a gente ser mergulhado na Ruach. Então é uma outra dimensão, tá? São coisas distintas. Então muitas vezes nós temos essa primeira experiência de ter recebido a Ruach HaKodesh como esse sopro, esse fôlego de vida, mas ainda não na dimensão da imersão, né? E a gente precisa entender mais sobre essa imersão. Bem, então a gente viu que eles deveriam ficar ali para receber nessa nova dimensão a Ruach, né? Ser imerso na Ruach, na verdade, para receber poder. Mas poder para quê? Seria poder para fazer milagres, poder para expulsar Shedim, que é demônios, poder para ressuscitar mortos, poder para pregar as boas novas do reino, dentro desses milagres de curas. Seria isso? Mas isso eles já tinham recebido, esse poder, essa autoridade. O Mashiach já tinha entregue para eles essa autoridade. Isso em Matitiahu, em Mateus 10, então capítulo 10, quer dizer, muito antes de ele morrer e ressuscitar. Então em Matitiahu 10, 1, 7 e 8, vou ler, né? Matitiahu 10, verso 1, diz assim: e chamando assim os seus 12 talmidim, seus 12 aprendizes, né, discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, né, esses espíritos imundos, e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Olha que nível de poder e autoridade deu a eles essa autoridade. Toda sorte de doenças e enfermidades eles curarem. No verso 7 diz assim: e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos Shamaim. Em outra versão diz assim: e indo pregar e dizendo: fazei techuvá, e é chegado o reino dos Shamaim, dos céus. E aí o verso 8: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os shedim, os demônios. Recebeste como um favor imerecido, ou seja, sem preço, né, de uma forma gratuita. Então, de uma forma gratuita quer dizer como um favor imerecido dai. Então, sem enrolar dinheiro. Então, eles tinham recebido poder já bem antes para essas coisas. Em Lucas 9, num texto paralelo, né, Lucas 9, 1 diz assim: reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade. Então aqui Matitiahu diz que deu a eles autoridade, e aí Lucas até destaca: deu poder e autoridade sobre todos os shedins para curarem todas as doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Elohim e fazer curas. Isso foi antes da ressurreição, antes da morte do Messias.
Verso 6. Saindo, pois, os talmidim, os discípulos, percorreram as aldeias, anunciando as boas novas e fazendo curas por toda parte. E aí é que vem um questionamento. Se eles já tinham recebido poder, autoridade, para curar, para fazer tudo isso aqui, para anunciar as boas novas, por que agora eles tinham que ficar em Jerusalém, até do alto, né? Vou ler o texto para ficar bem claro. Então diz assim: não se ausente de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Porque, aí vai dizer, porque na verdade Johanã emergiu nas águas, mas vós sereis imersos na Ruach HaKodesh dentro de poucos dias. E o verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós a Ruach HaKodesh, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Yehudá, Judeia e Shomeron, Samaria até os confins da terra. Então, receber poder para quê? Né? Que tipo de poder? Então, que tipo de poder que iam ser usados, né, nessa questão de como testemunhas, né? Que eles precisavam ainda receber. Para a gente entender esse poder, que unção era essa, né, que desatar era esse, nós vamos então estudar o texto de Atos 2, o que vem depois desse texto de Atos 1 que nós lemos, tá? Então, é um texto longo, então vamos só ler alguns versículos, mas depois vocês estudam ele completo. Em Atos 2:1 diz: ao completar o 50º dia, né, a festa de Shavuot, estavam todos reunidos. De repente veio do Shamaim, dos céus, de Elohim, tem Shamaim nessa conexão, uma voz de Ruach poderosa, que é como em algumas traduções vai dizer assim, um som de um vento impetuoso, só que a palavra som ali na verdade é voz. Então veio do Shamaim uma voz de uma Ruach poderosa, de uma Ruach forte, veemente, né? Então em algumas versões vai estar um ruído, um som como de um vento impetuoso, mas vento é a palavra hebraica para vento é Ruach. Então essa tradução para mim não fica muito clara, mas de repente veio do Shamaim uma voz de Ruach poderosa, veemente, forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados, né, onde eles estavam ali sentados. Esse estar sentados é muito interessante, né, porque é um momento de estudo da palavra. O Messias ensinava a palavra assim, né? Ele sentava e aí as pessoas sentavam para poder aprender. Mas o interessante aqui, algo interessante aqui também, é que o que encheu toda a casa onde estavam sentados não foi o vento, tá? Aqui não fala no que houve vento. Houve, mesmo na versão em português, diz assim: houve um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Então, mesmo na versão em português, o que encheu toda a casa não foi o vento, foi o som. Um som parecido com o quê? Um som parecido com um vento forte. Aquele som parecido com vento forte encheu toda a casa. Então não teve ventania, não levantou o véu das irmãs, a saia das irmãs, não teve. O que aconteceu ali foi um som como de um vento impetuoso, na versão em português. Mas no sentido hebraico, o que a gente percebe é que, na verdade, de repente veio do Shamaim uma voz de uma Ruach poderosa que encheu toda a casa onde estavam sentados. Então aquela voz, aquele som, aquelas voz poderosa da Ruach. Então em outras versões vai dizer ruído, outras versões vai dizer som.
Então foi isso que encheu o ambiente. E lhes apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam. Veja, é como que de fogo, tá? É parecido com o que de fogo. Onde que se distribuíam, e sobre cada um deles repousou uma. Agora, é interessante que a gente pode traduzir esse texto como que: eis que as línguas, como fogo, repartiram, estabelecendo-se em cada um. Né? E eis que as linguagens, como fogo, como linguagens do fogo, foram repartidas e estabelecidas em cada um. Então é interessante que aqui fala de uma voz e fala de línguas como de fogo. Porém, as pessoas podem achar que é como chamas de fogo, né? No sentido de que aquelas línguas pareciam com uma chama de fogo, enquanto que na realidade isso pode significar que aquela linguagem, aquele som, ele era como a linguagem, o som que é emitido na chama de fogo. Então quando algo está queimando, que emite aquele trepidar. Então isso vai lembrar muito daquela manifestação do Eterno lá no monte, quando tem aquele momento ali com Moshe, com Moisés, em que há aquele som, né, envolvendo relâmpagos, envolvendo questões ali sobrenaturais, para trazer então ali aquela mensagem. Bem, e aí todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh e começaram a falar em outras línguas, né, em outros sons que eles não tinham aprendido, né? Conforme a Ruach lhe concedia que falasse. E aí eles começavam a produzir esses sons. Então você vê que houve um som vindo da Ruach que encheu a casa, ali onde eles estavam, né? Como linguagens como de fogo, que repartidas estabeleceram sobre cada um. E aí o que acontece? Isso desencadeou sobre eles também dá voz a esse som, dá voz a outras línguas. Então é muito interessante aqui o envolver do som, né? Muito envolver aqui da linguagem. E aí a Ruach vai concedendo a eles para que eles falassem. Então aqui está trazendo uma questão do falar. Mas além do falar, nós começamos no verso 2, eles ouviram uma voz da Ruach poderosa. Eles ouviram, na português, como que um som como de um vento impetuoso. Então eles ouviram. Então aqui ouvir. E encheu toda a casa, estavam sentados. E apareceram. Então agora eles veem. Apareceram umas línguas como que de fogo. Então umas chamas, produzindo ali, né, sons como do fogo. Que se distribuíram e sobre cada um deles pousou uma. Então aqui está o ver, apareceu. Então eles tiveram experiência sobrenatural, profética, de ouvir e de ver. E aí eles começaram a falar. Eles começaram a trazer a palavra que veio. Então ele deu voz aqui na terra. Então eles profetizaram. E o verso 15 vai dizer assim: pois esses homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia, ou seja, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo Navi Yoel, pelo profeta Joel. Verso 17, Atos 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei
Aruach, sobre toda a carne. E os seus filhos e filhas profetizarão, os seus jovens terão visões, profetizarão, terão visões, tá? Eles veriam o sobrenatural, teriam visões. E os seus ziknei, que são anciãos, pessoas idosas, no grego usa o termo presbíteros, né? Terão sonhos. Para a gente entender que presbítero não é um cargo, tá? Está aqui atrelado à questão da idade. São anciãos, são os ziknei, né? Os idosos. Então, a tradução em português vai traduzir aqui os velhos. E aqui eles usam termos velhos. Em outros textos eles vão dizer presbíteros, como se fosse assim de uma forma manipuladora, colocar em outros textos como sendo um cargo, enquanto na realidade estava envolvendo a questão da idade, serem homens de idade. Então os seus ziknei, quer dizer, os idosos, os anciãos, os presbíteros, quer dizer, os velhos, terão sonhos. Então os sonhos também é uma forma de ver e ouvir, né? E sobre os meus servos, né? Sobre os servos e sobre as servas, que a palavra meus aqui é um acréscimo, tá? E sobre os servos e sobre as servas derramarei ruach. E aí entra, né, para esclarecer, da minha ruach, mas esse da minha também não consta. Então derramarei ruach, que claro que é do Eterno, naqueles dias, e eles profetizarão. Então, o poder que eles não tinham recebido ainda, não precisa eu inventar o que é. O texto vai dizer. Nesse episódio em que eles foram cheios da Ruach, que eles foram imersos na Ruach, eles não curaram ninguém. Eles não expulsaram Shedim, demônios. O que é que eles fizeram? Eles profetizaram, sem nem sequer barreiras em línguas. Mas antes disso, eles ouviram sobrenaturalmente e eles viram o sobrenatural. Então, aí é o que Joel diz, né? Que o Senhor derramaria a Ruach e que eles teriam visões, eles veriam o sobrenatural, a visão profética. Eles teriam sonhos. Que sonhos? Sonhos proféticos, não são sonhos cotidianos. Sonhos, revelações do Eterno por sonhos. E que visões é essa? Quer dizer que eles eram cegos, não via o natural? Não, aqui é o ver o sobrenatural. Então essas visões são visões o quê? Proféticas. Está falando num dom profético. E eles profetizarão. E aí no verso 19 diz: e mostrarei. Então mostrar, ver, contemplar, né? Mostrarei prodígios em cima nos Shamaim e sinais embaixo na terra. Então sinais são para serem vistos. Sangue, fogo e vapor de fumaça são sinais. E aí diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome de Yahweh será salvo. Então, esse poder para testemunhar é o poder profético. Para testemunhar como profetas. Não são profética. Não são da profecia. Na ruach de profecia, no espírito da profecia. Com visões, vendo no sobrenatural, ouvindo no sobrenatural. E isso é muito importante, a gente vai entender mais sobre isso. Então, essa é a imersão da Ruach. Então, tem muita gente falando da imersão da Ruach, mas sem entender, né? Não vê nada, não ouve nada, só fica falando em línguas. Importante, eu mesmo falo em línguas.
Mas a imersão, ela é muito mais que isso, tá? A imersão, ela é dentro disso que a gente está lendo aqui de Joel. Que é isso que Kefa vai explicar. Olha, o que aconteceu é isso aqui. Bem, então no verso 22 vai dizer assim: homens israelitas, escutai essas palavras. A Yahoshua de Nazaré, homem aprovado por Elohim entre vós com milagres, com prodígios, com sinais, que Elohim por ele fez no meio de vós, como vós bem sabeis, a este que foi entregue pelo determinado conselho e pré-ciência de Elohim, vós mataste, executando pelas mãos de iníquos, ao qual, a esse Yahoshua HaMashiach, Elohim ressuscitou, rompendo as cordas do Sheol, pois não era possível que fosse retido no Sheol. Ora, a este Yahoshua Elohim ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então agora aqui, numa dimensão profética, Kefa estava ali sendo testemunha, declarando a mensagem vinda do Shamaim, né, a mensagem profética, para aqueles homens, com ousadia, né, com aquela ousadia do profeta, né, aquela ousadia profética. Saiba, pois, com certeza, toda a Beit Israel, toda a casa de Israel, que a esse mesmo Yahoshua a quem vós executastes, Elohim o fez Senhor e Mashiach, Messias e ungido. E ouvindo eles isto, arrependeram-se em seu coração. Lembra lá no passado, quando os profetas traziam aquela palavra na unção da profecia da Ruach HaKodesh, e aí muitos se arrependiam? Então arrependeram-se em seu coração e perguntaram a Kefa e aos demais Shaliachim, os demais emissários: que faremos, irmãos? Kefa então lhe respondeu: façam techuvá, arrependei-vos, cada um de vós seja imergido, banhado, lavado, né? Teve lá o batismo, em nome do Senhor Yahoshua, para a remissão de pecados, a fim de receber o dom da Ruach HaKodesh. Então, o presente da Ruach HaKodesh. Que dom é esse? O de profecia. É o que está escrito em Joel, e que Kefa, Pedro, disse que se cumpriu. Porque a promessa vos pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, não só os Yehudim, não só os Yehudim dispersos, mas a todos quanto o nosso Elohim chamar. Então, o Senhor também lhe chama. E com muitas outras palavras o que? Proféticas. É o que está o contexto. Dava testemunho. E os exortava, a unção profética, né? Dizendo: salvai-vos desta geração perversa. A unção profética. De modo que foram imersos, banhados, lavados, os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, o que eles não tinham antes e passaram a ter depois de serem imersos na Ruach foi o poder de profetizar, de ter visões e sonhos proféticos, de ver e entender os prodígios e os sinais de Elohim, que prometeu que mostraria. Então o Senhor disse que mostraria. Então esse entendimento profético, essa unção, tá? De ouvir, de ver, né? E de falar. Agora nós vamos para Atos 19. Atos 19:6. Então em Atos 19:6 diz assim: havendo-lhe havendo-lhe Shaul, que é Paulo, imposto as mãos, veio sobre eles a Ruach HaKodesh, e falavam em línguas e profetizavam. Então lembro que tinham 12 homens que só tinham sido imersos nas águas, na imersão de Ornã, e que aí Shaul nota que tinha alguma coisa,
né, alguma coisa ali esquisita, porque Kefa estranhou, e Kefa pergunta para eles se eles não receberam a Ruach HaKodesh quando eles creram. Então era algo que era natural acontecer. E aí eles, Shaul percebe que havia algo assim de diferente com esses irmãos. Em Atos 19, né? Diz assim: perguntou-lhe Shaul, recebeste vós a Ruach HaKodesh quando creste? Então ele percebeu alguma coisa diferente com esses irmãos. Então no verso 2 eles respondem, né? Não, nem sequer ouvimos que a Ruach HaKodesh esteja presente. Nós estudamos isso. E aí tornou ele: em que fostes imersos então? Eles falaram, né? Na imersão de Yohanan. E aí Shaul os imerge nas águas, em nome de Yahushua HaMashiach, que está no verso 5. E aí após a imersão nas águas, no Maim, lembra? Maim, ser gerado do Maim e da Ruach. Então eles foram imersos no Maim e agora vão ser imersos na Ruach. Então, havendo Shaul imposto as mãos, veio sobre eles a Ruach HaKodesh, e falavam em línguas e profetizavam. Veja a questão da imposição das mãos com a Ruach, né? Então aí a gente entende mais aquele texto de Hebreus 6 que fala sobre as doutrinas básicas, os ensinamentos básicos, que falam lá sobre a imersão e imposição de mãos, porque nessa imposição de mãos vinha sobre eles a Ruach HaKodesh. Impôs as mãos, veio sobre eles a Ruach HaKodesh, e falavam em línguas e profetizavam. Então aqui está clara a questão da profecia, do aspecto profético na imersão da Ruach HaKodesh, né? O profetizar. Nem todos sois profetas, mas todos podeis profetizar. Foi o que Shaul falou na carta dele, né, aos Coríntios. Voltando então ao que nós estamos falando. Então eles receberam ali a Ruach HaKodesh e agora eles profetizavam. Então vocês entenderam porque Shaul percebeu que tinha alguma coisa estranha? Ou seja, quando estavam ali com eles, provavelmente orando, provavelmente ali juntos, conversando e tal, e ele notou, né? Eles não profetizam, eles não têm essa unção profética, eles não ouvem o sobrenatural, não vê, tem alguma coisa aí estranha. Bem, então a gente precisa entender o que é profetizar, né? Porque muitas pessoas não entendem o papel do profeta, né? O que é profetizar, confundem, né? com outras coisas. Então profetizar não é apenas falar, porque o dom profético não está apenas no falar. O profeta ele precisava ouvir, muitos casos, tá? Ver. Então eles ouviam, em muitos casos eles tinham visões, eles vinham, o Senhor mostrava em visão o sobrenatural da parte de Elohim eterno, através da Ruach. Então a Ruach de Elohim vinha lá sobre o profeta, nas escrituras, lembram antes, e aí eles viam, eles tinham visão, eles ouviam e eles comunicavam. Então a profecia, o falar era a consequência daquilo que eles ouviam e muitas vezes do que eles viam. Então profetizar está não em um sentimento, não em um conhecimento de um adquirido naturalmente, de um estudo, tá? A profecia, o profetizar vem por essa abertura do sobrenatural, do ver, ouvir o sobrenatural. Que sobrenatural? O sobrenatural do eterno, tá? Para não ser uma falsa profecia. Então, o profeta ouvia, muitas vezes via e depois então ele falava, tá? O termo profeta, em algumas versões, em algumas
É usado como aquele que vê, aquele que no sentido daquele que vê, um vidente, né? Aquele que vê. Então, não é apenas a questão do futuro, tá? Não é questão de ver coisas que ainda vão acontecer futuro, mas de perceber o mundo espiritual, quer dizer, aquilo que o Eterno mostra. Tem coisas que vão acontecer, mas tem coisas que o Senhor mostra que está acontecendo. Tá? E às vezes até algo que aconteceu. Então a Arua vai revelar a realidade espiritual. Então eles precisavam disso. Não era só curar, não era só ressuscitar mortos, não era só expulsar Shedim, tá? Curar lepra. Eles precisavam entrar nessa dimensão do ver e ouvir, do sobrenatural, para testemunhar. Por quê? Porque a testemunha, ela precisa ter testemunhado, ela precisa ver, ela precisa ter visto, ela precisa ter ouvido. Então, se ela não ouviu ou se ela não viu, ela vai testemunhar o quê? Que ela teve um sentimento, que ela tem que ter visto, ela tem que ter ouvido. Entenderam a conexão? Então, o poder para testemunhar. Então, vocês vão precisar ver, vocês vão precisar ouvir na realidade espiritual para testemunhar. Para ficar bem claro, nossa referência primeira é o Mashiach, o Messias, o ungido. Então, nós vamos ver como era ele, cheio da Ruach, imerso na Ruach, e como era esse testemunhar dele com esse poder, o poder que ele recebeu para testemunhar. Ou seja, ele falava, mas ele falava o quê? E aí vamos estudar. Que ele falava aquilo que ele ouvia o Pai falar. Então ele estava aberto nessa dimensão, né? do espiritual, da Ruach, do sobrenatural. Tá? Ele via e ele ouvia. E aí ele falava. E nós, para sermos testemunhas, deixados por ele, nós temos que estar nesse nível. Então, essa é a necessidade de nós termos cheio da Ruach, tá? Então, vamos lá. Em Yohanan, João, no capítulo 5, Yohanan, João, no capítulo 5, vamos ter o seguinte, no verso 19. Então, lhes falou Yahushua: Em verdade, amém, vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo. E agora nós somos filho. Então, nós precisávamos entrar nessa dimensão que ele estava, de não fazer algo de si mesmo, está na cabeça, é no pensamento, né, humano. Não é assim. Senão somente aquilo que ver, né? Vir fazer o Pai. Então ele via, né, na dimensão da Ruach, na dimensão profética, ele via o Pai fazer, e aí ele fazia. Então o filho nada faz de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Então aqui é a dimensão profética. Então terão visões, sonhos, mostrarei prodígios no Chamaim e sinais na terra. Então somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. E aí ele testemunhava do Pai. E agora nós temos que testemunhar de Yahushua. Então nós temos que ver ele fazer e fazer semelhante. E isso só através de um nível profundo da imersão da Ruach. Tá? E muitas vezes a Kehillah não buscou essa questão, esse nível, porque foi ensinado para ela a imersão de uma forma diferente. Então, como buscar isso? Tá? No verso 20, ainda em Yohanan 5:20, diz: Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Então,
queridos, o Pai nos ama. Nós somos feitos filhos. E o Pai nos ama. O Pai quer nos mostrar tudo o que faz. E o Mashiach quer nos mostrar tudo o que faz. Ele quer. Não precisa a gente entrar numa grande guerra. Oh, Senhor, eu quero. Ele quer. Então nós precisamos que seja feita a tua vontade aqui na terra, como no Shamaim. O Senhor quer. Então, que aqui se cumpra isso que o Senhor quer. Eu quero ver. Eu quero que o Senhor mostre, né, tudo o que faz. E maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Aleluia. E aí ele disse que ele iria para o Pai e para que nós fizéssemos obras maiores. Então nós precisamos ver. Irmãos, nós não somos melhor que Yahushua. Senão é um orgulho espiritual, uma soberba. Se ele, para testemunhar, precisou ver, nós não somos melhores, nós precisamos ver. Não é com o ensino teológico que nós vamos testemunhar. Não é com o ensino de homens. Não é com a sabedoria humana. Nós temos que entrar nesse nível da demonstração da Ruach e de poder. Tá? Poder para testemunhar. O poder de ver, de ouvir no sobrenatural. Então tem os testemunhas das trevas. Testemunhos. Pessoas que são testemunhas de Hassatan. Elas veem e elas ouvem as trevas. Elas veem, elas ouvem o sobrenatural, o mundo do espiritual, mas não o do eterno, mas aquilo que Hassatan mostra, que é de engano. Nós precisamos entender esse princípio que muitas vezes as trevas entendem e que nós muitas vezes fomos ensinados no passado a buscar um conhecimento no conhecimento humano das Escrituras e não na Ruach. O Pai quer nos mostrar, Ele nos ama. Então nós precisamos, o Messias precisou, nós precisamos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então não é na forma diferente, não é na teologia humana, tá? É na revelação da Ruach. Nós somos chamados para um outro nível do que está aí. Nós somos chamados para seguir os passos de Yahushua, como o Pai me enviou e vos enviou a vós. Então fiquem em Jerusalém esperando receber a Ruach HaKodesh nessa dimensão, para poder testemunhar. Vamos ver mais sobre Yahushua, porque nós não podemos achar que nós somos melhores do que Ele. Não podemos ser orgulhosos. Se Ele precisou, nós precisamos. Então em Yohanan 6,46, João 6,46 vai dizer assim: não que alguém tenha visto o Pai, senão aquele que é vindo de Elohim. Só Ele tem visto o Pai. Então Ele via o Pai. E Ele fazia o que viu o Pai fazer. Então, quando ele fazia o que o Pai estava fazendo, ele estava representando o Pai. O Pai fazia assim, ele fazia assim. O Pai fazia assado, ele fazia assado. Então, nós não podíamos ver o Pai. Então, ele veio como uma representação. Então, quando nós o vemos, nós estamos vendo através dele o Pai. Por ele estar ali imitando o Pai. Ou seja, como uma imagem do Pai para nós. Entendem a dimensão? Então nós podemos ver o Pai, mas através do Messias, ao contemplar o Messias. Então nós precisamos ver, porque o Messias precisou ver. E aqui estava o poder dele para testemunhar, porque ele não estava falando de um aprendizado
humano, mas de uma experiência com o Pai. Em Yohanan João 12, 50, diz assim: e sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, mu tem dito, assim falo. Então ele falava, ele dava voz aqui, o que ele ouvia o Pai falar. Está aqui em Yohanan João 12, 50. Então ele ouvia o Pai falar, falava. Ele via o Pai fazer, fazia. Então essa é a dimensão profética. O dom profético. De ver e ouvir do Pai, do Mashiach, através da Ruach e da voz aqui na Terra. Entende? Não é através da sabedoria humana, não é através dos sábios humanos, não é através da cabala, não é através de práticas deturpadas, tá? É através do dom profético da Ruach, que o Senhor derrama, tá? Para a sua Kehillah. Nós estamos estudando, né, sobre a imersão na Ruach Kodesh, o dom profético, de ver e ouvir o sobrenatural, a necessidade de buscarmos isso mais e mais para um testemunho eficaz de Yahushua HaMashiach, não na sabedoria humana, mas na sabedoria, né, da Ruach. Nós vamos ter em breve um outro vídeo, outro estudo sobre essa sabedoria que vem da Ruach. Mas hoje nós vamos aqui para Yohanan, capítulo 14, a partir do 15, alguns versículos aqui de Yohanan 14, João 14, a partir do verso 15. Se me amardes, guardarei as minhas mitzvot, os mandamentos. Então, amar, temos que guardar os mandamentos. E eu pedi, então não é para a salvação, é pelo amor, né? Pela obediência. Nós fomos salvos pelo Mashiach. Agora nós temos que produzir frutos dignos. Então, obedecer os mitzvot, né? E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro assistente legal, o advogado. Que quer dizer Paraclite. E no grego paracleto, né? Que é traduzido como advogado e em outras versões como consolador. Para que fique com vós para sempre. Leolam Vaed. Então, o que é um advogado? Né? Que ele enviaria outro advogado. O Messias veio como advogado e enviaria outro advogado como ele. Então, a Ruach como advogada, qual o papel de um advogado, de uma advogada? O advogado, ele trabalha com um material. Esse material é a lei. Então, o Messias não podia abolir a lei, porque ele era advogado e ele tem que trabalhar de acordo com a lei. Ele não era pilantra, tá? Então ele é um advogado sério. Ele então tem que trabalhar com a lei, corretamente, com a lei. E a Ruach, ela trabalha também com a lei, com a Torá. Então, uma das coisas para desestruturar a missão da Ruach e do Messias foi os homens quererem abolir a lei, dizer que a lei passou, que a lei não vale mais. E o Messias disse: eu não vim, eu vim cumprir. Ele é um advogado e ele é o nosso advogado, então para nós vale a lei. Só que nós não temos um conhecimento pleno, mas ele tem. Então ele vai ser advogar por nós. Ele tem um conhecimento profundo da lei, para aplicar a lei. E a Ruach HaKodesh vem então como essa assistente legal, como esse advogado.
para que fique conosco, para sempre. Então, para sempre nós vamos precisar, porque permanece a lei. Então, advogada, precisamos dar o ar como advogada. E aí vai dizer um aspecto muito importante, né? No verso 17, a saber, Aruah Haemet, quer dizer, Aruah da verdade. Então, essa Aruah não é uma advogada pilantra que vai agir em cima de mentira para conseguir algo para o seu cliente, para a pessoa a quem defenda. Mas é Aruah Haemet, Aruah da verdade. Então ela vai trabalhar em cima da verdade. E a palavra do Eterno, Elohim, é a verdade. O qual o mundo, o Olam Hazé, o mundo não pode receber, né? A qual o mundo não pode receber Aruah. Porque não tem a unção profética, não foi dada a unção profética, não a vê, nem a conhece. Mas vós a conheceis, porque ela habita com vós. O Messias estava ali com Aruah, e ele estava habitando ali junto com eles, tá? E estará em vós. Então essa Aruah seria colocada dentro deles, e eles seriam também imersos na Aruah. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas eu quis destacar aqui no versículo 17, o ver, né? Está aqui o termo ver. O mundo não a vê. O verso 19 diz, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Entendeu? A dimensão profética derramaria e eles teriam visões, eles teriam sonhos, e aí eles profetizariam. Tremendo, né? O mundo não vai me ver, mas vocês vão me ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecerei que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem as minhas, verso 21, aquele que tem as minhas mitzvot, que é mandamentos, e as guarda, esse é o que me ama. Então, para a gente mostrar que ama, a gente cumpre mitzvot. Não é para a salvação, é para o amor, pelo amor. E quem me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Manifestar não é algo oculto, irmãos. Manifestar é visível. Então, a unção profética da Aruah, da imersão da Aruah, é para nos tornar manifesto, visível, aquilo que nós não vemos no natural. E a Kerry lá necessita disso, porque quando ela entra nesse nível, irmãos, é tremendo. Então, temos que clamar a entrar nessa dimensão, para que ele se mostre para nós, e me manifestarei a ele. Então, tudo isso é operado pela Ruach Kodesh, tá? Perguntou-lhe e Yehudá, Judá, né? Foi traduzido como Judas, Yehudá. Não o do litoral de Isquiriote. Isquiriote, não era o Yehudá de Isquiriote, quer dizer, Judas Iscariote, como no português o pessoal usa. Era o outro. Então ele perguntou: o que houve, Senhor, que te hás de manifestar, de se mostrar, né, de se revelar a nós e não ao mundo? Depois nós sabemos, né? Porque nós é que seríamos o testemunho. Ele se mostraria a nós e nós o testemunharia. Tá? Respondeu-lhe a Yoshua: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, faremos nele morada. Então o Pai e Yoshua viria fazer morada em nós, com condições: se alguém me amar, se guardar a minha palavra, né? Aí acontece isso. Verso 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás ouvindo, a palavra que estás ouvindo
não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o que acontece? Ele ouvia o Pai falar, o Pai que o enviou, ele ouvia o Pai falar, e aí ele falava: olha, essas palavras não são minhas, eu ouvi o Pai falar. Já tem outras pessoas que gostam de se exaltar, né? Como que ela que criou aquilo, né? Aquele discurso: olha como eu sou inteligente, olha como eu sei lidar com as palavras. Então, olha como eu formulei esse discurso, essa pregação, essa ministração, porque eu sou um grande conhecedor do hebraico, do aramaico, né? E aí traz aqueles conceitos dos sábios, dos teólogos, né? Meus direitos, né, autorais, porque foi eu que elaborei todo esse discurso sobre o Senhor. Mas o Messias, ele reconhecia: ó, essas palavras não são minhas. Então, como você assim, ó, não venha me gabar, não venha me exaltar por causa dessas palavras, como um homem cheio das palavras, porque eu só estou repetindo. Eu ouvi o meu pai falar e eu só estou repetindo. Então meu papel aqui é repetir. Ouço meu pai falar e eu estou repetindo. E aí ele quer nos dar essa unção de nós repetirmos, mas nós precisamos ouvir. Nós não vamos ter mérito, o mérito é dele, porque nós vamos ser repetidores. Vamos ouvir e vamos falar. Vamos ouvir e vamos falar. Não precisamos inflorear, inventar. Vamos ouvir e vamos falar. Então ele disse: a palavra que estás ouvindo não é minha, mas é do Pai. Então você e eu não precisamos ser pessoas cheias da sabedoria humana, porque nós não vamos falar na sabedoria humana. Estão entendendo? Não é isso. É ouvir, ver, falar, ter sonhos, visões, profetizar, falar aquilo que ele vai nos mostrar. É nessa dimensão, é diferente. E essa postura do Messias incomodava os que eram cheios das letras, né? Como eles eram sábios, como eles eram sábios e entendidos. E o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos para revelar aos pequeninos. Maravilha, né? E aí nós lemos isso, esses textos que eu vou só recitar aqui. Nós lemos Yohanan capítulo 5, verso 19 e 20. Aí Yohanan escreveu também no capítulo 6, verso 46. Depois Yohanan escreveu no capítulo 8, verso 38. Depois Yohanan escreveu no capítulo 12, verso 50. Depois Yohanan, veja tudo Yohanan. Yohanan escreveu no verso 14, no capítulo 14, esses versículos. O 15, o 16, quer dizer, os que eu estou citando, né? Os 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Falando desse ver, desse ouvir que o Messias fazia, tá? E aí o Messias encerra dizendo assim: olha, a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então o Pai me enviou. E o que é que o Messias tinha dito a nosso respeito? Que assim como o Pai o enviou ele, quer dizer assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Também foi Yohanan 20 que escreveu isso, Yohanan 20, 21, que ele diz assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Yohanan 20, 21. Então, se ele foi enviado ouvindo o que o Pai dizia para nos dizer, nós temos que também ver e ouvir o que o Pai, através dele, vai falar, para que a gente possa dizer. É isso que é testemunhar por ele, tá? E aí Yohanan, que escreveu tudo isso nas Boas Novas de Yohanan, que o pessoal chama Evangelho, né? De Yohanan, nas Boas Novas de Yohanan, esse mesmo Yohanan, ele vai ser mais tarde preso em Pátion, e ele vai escrever o livro de revelação. O livro de revelação, revelar, mostrar, que é o livro de Apocalipse.
E aí eu falei para vocês que nós iríamos dar uma olhada aí no livro de Revelação, porque nós vimos que Yohanan, nas Boas Novas, no Evangelho de João, ele fala muito desse revelar do Pai através, para o Messias, e que assim o Messias passava para as pessoas aquilo que ele via e ouvia o Pai fazer e falar. Então a gente está falando muito desse ouvir, desse ver profético, né? Então é interessante a gente ver que o livro de Revelação, que é Apocalipse, no capítulo 1 diz assim: revelação de Yahushua, o ungido. Começa dessa maneira, né? Então revelação é tornar visível o que estava oculto, é expor, descobrir, manifestar. Então, na unção profética está atrelado diretamente à questão da revelação. Por quê? Porque é tornado visível o que estava oculto, é exposto, é descoberto aquilo que estava oculto. Então é como se aquilo estivesse coberto com um pano, com um véu, e aí aquele véu fosse tirado, e aí se ver aquilo que antes o véu não deixava ver. Então revelar, tornar visível o que estava oculto. Como, por exemplo, às vezes vai se ter uma inauguração e tem determinado objeto ali que está coberto com um pano, e aquela pessoa que vai inaugurar, então ele tira aquele pano e aí ele revela aquilo que estava coberto, oculto, e torna-se visível. Então, Aruah, ser imerso na Aruah HaKodesh, é para que venhamos receber o dom da profecia, para que possamos ser testemunhas. Então, eles profetizarão, terão sonhos, visões. Então, ver e ouvir o sobrenatural, o reino espiritual, o reino da Aruah, e passar essa mensagem do Pai para as pessoas. E aqui Yohanan recebe essa revelação que foi notificada para ele. Então no verso 1. No verso 2 vai dizer assim: o qual testificou. Então ele foi um testemunha, entendeu? Ele recebeu uma revelação, algo foi revelado, e aí ele testemunhou. Ele testificou da Davar, da palavra de Elohim, e do testemunho de Yahushua HaMashiach, de tudo quanto viu. Então o verso 2 vai falar isso, de tudo quanto ele viu. Então Yaruah seria derramada, né, sobre os servos. Eles teriam visões, né? Os jovens, os anciãos teriam sonhos, todos iriam profetizar. Então tudo quanto ele viu, ele testificou. No verso 3, então em Revelação, capítulo 1, verso 3, vai dizer assim: abençoado é aquele que lê e o que ouve as palavras desta profecia. Então ele disse que tudo quanto ele viu, ele testificou, e o que ele viu e testificou é profecia. Entende? Ele viu do reino Aruah, do reino espiritual. Então ele testificar aquilo que ele viu é uma profecia. Então ele vai dizer as palavras desta profecia. No verso 10, aí ele vai dizer: eu estava na Aruah, eu estava em espírito. Eu estava na Aruah. Então veja a dimensão, ele estava ali imerso na Aruah, ele estava ali imerso na Aruah HaKodesh. Então quando ele estava ali em espírito, na Aruah, ele ouviu. Então esse é o verso 10. Ouviu por detrás de mim uma voz gadol, uma voz grande, grande voz, como de shofar, né, de trombeta. Ele ouviu a voz. Então, mas ele estava como imerso na Aruah. Então ouviram. Lembra lá em Atos 2? Então eles ouviram um som, uma voz, né, de uma Aruah impetuosa, forte, poderosa. Então aqui Yohanan estava na Aruah e ele ouviu também uma voz detrás dele, como de uma trombeta de shofar, que dizia: o que vês, escreve-o. Interessante, né? Então aqui está os dois verbos. Ele ouviu
por trás de si uma voz, e a voz diz: o que vês, escreve-o num livro, né, num sefer, e envia-o às 7 querrilot. Então, ou seja, testemunha para querrilot através de um livro. Então, as palavras desta profecia. Então, isso é interessante, como a Kehillah carece de pessoas imersas na Ruach. Imagine todas as pessoas da Kehillah realmente imersas na Ruach, ouvindo e vendo do eterno Elohim, do Mashiach, do Messias, e testemunhando através de palavras e através de livros. Tremendo, né? E quando a gente chega em Revelação e Apocalipse 22, aqui a gente leu o início do livro, né? Agora vamos lá para o final. Então, no capítulo 22, diz assim, verso 7: Eis que cedo venho, bendito aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, as palavras da profecia deste livro. Então, é falando novamente a profética. Eles profetizarão. E aqui o Hanan está profetizando. Ele foi imerso na Ruach, ele está profetizando. E ele profetizando o quê? Verso 8: Eu, Yohanan, sou o que ouvi e vi estas coisas. Então ele era testemunha, tá? Ele ouviu e ele viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me aos pés do malado mensageiro que mais mostrava, que estava mostrando para ele, para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Elohim. Disse ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Então o texto deixa claro que as palavras da profecia eram coisas que ele tinha ouvido e coisas que ele tinha visto. E aí ele escreveu. Então, as palavras da profecia. Ok? Então ele estava imerso na Ruach HaKodesh. E aí é que a gente, para assim ter um entendimento, assim bater o martelo, vamos dizer, finalizando essa parte, nós vamos para Apocalipse, que é o livro de Revelação, na verdade, capítulo 19, verso 10. E lá diz assim: o testemunho de Yahushua, o testemunho de Yahushua, nós fomos chamados para ser testemunhas de Yahushua, é a Ruach da profecia, é o espírito da profecia. Respondeu o início de Atos, capítulo 1: recebereis poder ao descer sobre vós a Ruach HaKodesh, e ser-me-eis testemunha. O testemunho de Yahushua é o espírito da profecia. Então, quando isso se cumpre, Kefa diz em Atos 2: e isto é o que disse Joel, que o Senhor derramaria da sua Ruach, né, e profetizariam. Derramaria a sua Ruach, né, sobre os servos, sobre as servas, eles profetizariam. Os jovens teriam visões e os anciões sonhariam sonhos e profetizariam. Então, o testemunho de Yahushua é a Ruach de profecia. Então, ser imerso na Ruach de profecia. Então, aí a gente tem realmente o testemunho de Yahushua. Então, a gente passa a ouvir e ver, e aí a gente passa a testemunhar. Então, busque profundamente a experiência de ser imerso na Ruach e de ser cheio, e com o passar do tempo busque ser mais cheio da Ruach. Para quê? Para ser testemunha, ouvir e ver.
Então você vai testemunhar. Então não vai ter doutrina humana, religião humana, ciência humana que vai fazer você desacreditar daquilo que você testemunhou, porque você viu e você ouviu profeticamente. Então a Kehillah carece de ter experiência e não ficar só em teoria. Ela precisa ter experiência, e essa experiência é através da Ruach HaKodesh. No próximo bloco nós vamos estudar, como estamos estudando sobre a imersão, e aí nós estudamos sobre as águas no início, que as águas cobriam a terra, lá em Bereshit, em Gênesis 1. Nós vamos então entender mais sobre as águas na nova terra, né? e ter um entendimento mais profundo sobre esse assunto.